construção do feminino, com a historiadora Sônia Maria dos Santos Marques. Nessa aula, nós vamos discutir basicamente como se processa a construção do feminino em diferentes sociedades. Para tanto, nós vamos olhar para dois momentos específicos. Na Grécia Antiga, selecionamos Penélope, que expressava o modelo ideal do feminino naquela sociedade. E depois vamos fazer um passeio no contemporâneo, vendo esses dispositivos de gênero e a forma como foi sendo produzido o feminino na sociedade em que vivemos. Nessa pintura de vaso grego, Penélope está representada de lado, sentada em uma cadeira. Ali, ela está tecendo enquanto espera o retorno de Ulisses, seu marido. Como era habitual nos vasos gregos da antiguidade, os personagens são retratados em tons alaranjados em um fundo preto. A ideia é que nós conversássemos um pouco sobre os gregos na antiguidade. Tem uma questão que é relevante que a gente pense. Em qualquer sociedade, a família é o primeiro lugar de socialização. É na família que nós aprendemos formas de ser, formas de viver, formas de sentir, de nos relacionarmos, etc. Então, na Grécia Antiga não era diferente. E muitas vezes os personagens dos mitos, das histórias, dos livros, eles refletiam então aquilo que aquela sociedade também pensava e agia. E é a partir disso que nós escolhemos para discutir nesse momento uma personagem, Penélope. Penélope então é uma mulher que era considerada um exemplo de mulher. Por quê? Porque o marido vai lutar na guerra de Troia e a Penélope então havia casado um ano antes, tinha tido um filho, Telêmaco, e esse personagem então ela fica na mitologia grega, ela fica aguardando o marido. Então o marido já está lutando há muitos anos, o pai queria que ela casasse novamente e ela não diz não ao pai, mas também não diz sim ao pai. Então ela decide que ela vai encontrar, então vai aceitar um outro marido assim que ela terminar de tecer o que ela está fazendo. Então de dia ela tecia, de noite ela desmanchava. Há aqui um ardil dessa mulher. Então, por que ela é um modelo naquela sociedade? Ela é um modelo porque ela não vai para o enfrentamento social. Ela não diz para o pai, não, eu não vou me casar. Mas ela também não aceita, ela também não é submissa a esse desejo do pai. Então, ela cria um ardil. Ela vai criar uma certa resistência. Então, ela é vista como um modelo. Por quê? Porque ela aceita a norma social, ela entra naquela regra e aceita então casar-se assim que terminar de tecer. Então é interessante porque, vejam, esse é um modelo de mulher da Grécia Antiga. Evidentemente que havia modelos que contrastavam com esse. Então existia a prostituta. A prostituta ela podia ser uma mulher que circulava em espaços masculinos, coisa que a outra mulher não fazia, porque as mulheres deveriam estar limitadas ao espaço do oikos, ao espaço familiar, ao espaço da casa. Então o espaço da mulher é o espaço da casa, o espaço do homem é o espaço público. Mas haviam diálogos entre esses diferentes espaços. Então, acho que essa é a primeira questão, quando a gente pensa na Grécia Antiga. Oikos, lugar da mulher, lugar da casa, do doméstico, né? O espaço público já é um espaço mais masculino. Então, essas outras mulheres que contrastavam, a prostituta, as sacerdotisas de Dionísio, que eram mulheres que estavam fora da norma, que elas podiam beber, se fosse hoje, seria sexo, drogas e rock and roll. Então essas mulheres, elas tinham uma liberdade maior, né? Essas sacerdotisas, a prostituta, a mulher idosa. Então, se há um modelo ideal de mulher, há também aquelas que contrastam com esse modelo ideal.
E eu acho que quando nós pensamos na Grécia Antiga, envolve então pensarmos quem eram essas mulheres. E será que Penélope era só isso que, num primeiro momento, a ideia do mito nos apresenta? Será que essa mulher era submissa, era obediente? Então são perguntas que nós vamos, na leitura, nas leituras que vamos fazendo, à medida que vamos conhecendo os mitos, a gente pode ir analisando e pensando. Então a história da educação também nos ajuda a perceber, talvez, a complexidade desses personagens, né? Porque às vezes a gente é levado a simplificar, a olhar para o passado e olhar aquele sujeito, aquela mulher como sendo fixa, né? Um personagem fixo. Só que ela tinha dualidades, ela tinha complexidades, né? Então essa é uma questão. Então quando nós pensamos a história da educação, pensando que história da educação, uma das análises que ela faz é a história da família, ou das representações, ou dos ideais. Então, Penélope seria então esse ideal de mulher, aquela mulher esperada. Esta é uma possibilidade que temos de ver essa personagem. Em Penélope e os Pretendentes, o pintor Waterhouse recria a cena mitológica em que a personagem principal está tecendo um sudário para seu sogro Laerte. Trata-se de uma cena interna em que são representados 3 mulheres e 4 homens. No lado esquerdo da tela encontram-se 2 jovens mulheres que auxiliam Penélope, que está mais ao centro esticando um fio de tecido que passa pela sua boca. No lado direito da tela encontram-se os 4 homens cortejando Penélope, sendo que um dos rapazes lhe oferece um buquê de flores. Na decoração da parede é representada uma cena de batalha. Quanto às cores, predominam os tons avermelhados, com destaque para o vestido de Penélope. Estávamos falando sobre Penélope, né, como aquela mulher submissa que atende a uma determinada constituição social. No entanto, tem outros textos que apontam essa mulher como uma mulher que resiste, como uma mulher resistente. Tem um texto chamado Penélope, Tecelã dos Enganos, que vai mostrando então essa mulher como que ela vai, por meio do ardil, construindo então um lugar para ela que é um lugar social e é também um lugar que ela faz escolhas, que ela consegue determinar. Exemplo, então aquela mulher que deveria ficar em casa, veja, ela é uma rainha, mas ela deveria ficar no oicos, tecendo com suas criadas. Então, o que essa mulher faz então para demarcar esse outro lugar, que é esse lugar da resistência? Então essa autora, ela indica que ela faz 2 questões que são centrais. Primeiro, então, ela não vai para o enfrentamento, mas ela também não aceita a norma social. Então, ela fica tecendo e criando formas, ela fica tecendo e criando formas de resistência, adiando aquele momento que ela teria que decidir. Então, nesse momento, não é um enfrentamento à norma social, mas adiar para que aquela norma ocorra. Uma outra questão também que esse mito nos ajuda a pensar, depois que finalmente é descoberto esse ardil que ela usava para enganar então seus pretendentes e mesmo seu pai, que queria que ela se casasse, ela cria uma outra norma. A outra norma é assim: quando aquele homem que conseguiu usar o arco que foi usado por meu marido, então eu me casarei com esse homem. Então vejam, ela cria um outro ardil. Então nós estamos falando da ação dessa mulher como resistência, né? Criando de forma ardilosa formas para que ela permanecesse. Então vejam, a ausência do marido para ela significava não ter que obedecer a esse marido, resistir à obediência do pai e, como o filho Telêmaco já era adulto, por vezes negociar com este filho o momento que ela obedeceria ao filho
e o momento que ela negociaria também com o filho. Então esse personagem nos ajuda a pensar como que é uma produção social do ser mulher em diferentes sociedades, né? Nós estamos falando de uma rainha. Então, vejam, ela tinha o poder de governar, mas era difícil para ela, às vezes, governar a própria vida, né? Ela estava numa teia de relações que faziam com que as decisões dela tinham que ser negociadas, pensadas, né? E aqui nos faz, essa questão nos ajuda a pensar num conceito do Michel de Certeau, que são essas estratégias que o sujeito vai usando para resistir. Às vezes resistir não significa esse enfrentamento direto, mas justamente criar formas, né, para ir sobrevivendo naquela sociedade. Uma outra questão que é interessante sobre esse mito é que quando então o marido retorna e aí ela percebe que é o marido que retornou, né, ele retorna como mendigo e etc. Essa mulher, ela precisa de novo usar do ardil, porque ela percebe que o marido retornou, mas agora tem que criar uma norma que só o marido pudesse dar conta, né? Então, usar aquele arco, só o marido conseguia usar, só ele tinha a força necessária para usar aquele arco. Então, ela coloca uma nova norma, mas que já sabendo que nenhuma outra pessoa que não fosse o marido teria condições, então, de manusear aquele arco. Então, a partir disso, a gente começa a fazer perguntas, né? Nós poderíamos nos perguntar, e hoje, nesse momento contemporâneo, quais são as formas de produção do feminino? Como nós nos produzimos mulheres nessa sociedade? Quais são os elementos ativos nesse processo de produção? E tem um conceito que pode ser interessante, que é esse conceito de dispositivo. Então, como que os dispositivos são ativos no processo de produção de ser mulher? Então, vamos dar exemplos, eu acho, para tornar a questão mais visível. A ideia de beleza. Então, se imagina que a mulher deverá se regular por uma certa ideia de beleza. E essa ideia de beleza, que muda com o tempo, mas que no momento atual é muito ditada pela sociedade capitalista. Então essa mulher não deverá envelhecer. Então tudo é feito para que essa mulher não envelheça. Então essa mulher ela pode recorrer à cirurgia plástica, à tinta de cabelo, etc. Então isso há um grau de violência nesse dispositivo de produção do feminino. O que se visa na busca do ideal de beleza é reconhecimento social e aprovação. E, dentre outras coisas, um bom lugar na prateleira do amor. Portanto, a sensação produzida é que, para se estar bem colocada, há que se esforçar. A beleza não como destino, mas como responsabilidade, como conquista pessoal. Falávamos então desses dispositivos, né, e como eles são ativos no processo da produção do ser mulher. Então vamos dar um exemplo. Uma mulher está num bar, chega um homem e faz um elogio. Se espera que aquela mulher aceite aquele elogio e agradeça. Então vejam, há uma violência nisso. Porque por que aquele homem imagina que ele, um desconhecido, pode avaliar aquela pessoa, proferir uma palavra em relação àquela pessoa e que cabe àquela pessoa, então, agradecer? Por que nós vemos isso? Porque há um dispositivo. Esse dispositivo coloca, então, os homens como protagonistas, como aqueles que escolhem, e as mulheres, de alguma forma, como aquelas que recebem essa ação. Então, o protagonismo está nesse lugar do homem. Então, pensarmos esses dispositivos e as formas de produção é olhar para essas relações cotidianas, aquilo que a Adélia Prado chama das minúcias, dos pequenos nadas do dia a dia que nos produzem. Então, outro exemplo que nós poderíamos pensar, a mulher caminhando na rua, ela vê então um grupo de homens.
O que aquela mulher geralmente faz? Ela atravessa a rua. Aqueles homens não deram nenhum sinal de violência, mas como a gente vive numa sociedade que tem características de violência, aquela mulher já como defesa, ela já sente que ela deveria atravessar aquela rua. Então, hoje pensarmos esses dispositivos da produção de ser mulher, envolve a gente criar formas que nos permitam talvez ter um pouco mais de autonomia, né? Se nós reconhecemos que há um processo de produção, nós podemos também pensar processos de resistência a essa produção, né? Tem um autor que eu gosto muito, que chama Alfredo Veiga Neto. Ele diz: mais que subjetivo, o discurso subjetiva. Ele produz subjetividades. Então esses dispositivos vão produzindo subjetividades, vão nos fazendo pensar que existem formas de ser mulher. Então a mulher deve ser suave, ela não deve ser tão impositiva, ela não deve ser tão violenta. Já o homem deve ser forte. Então há um processo, esses dispositivos são ativos na produção do homem e da mulher, mas nós estamos falando dessa produção do feminino. Então exige-se que essa mulher tenha comportamentos e padrões que tornem fixa, né? Que é uma relação direta da identidade. Então, ser mulher é como se nós tivéssemos que preencher lacunas. Ser mulher é agir daquela forma. Então, o dispositivo amoroso acaba funcionando como uma forma de aprisionamento dessa mulher. O dispositivo materno também é muito ativo na nossa sociedade. É só nós vermos que quando um casal se separa e o homem vai embora, a mulher fica criando os filhos. Quando esses filhos se essa mulher abandonar essas crianças, o dispositivo materno faz que toda aquela sociedade julgue aquela mulher, porque a obrigação de cuidar daquele filho é da mulher. E aquele homem que por acaso ficou com o filho, ele vira um herói. Mas se fosse a mulher que tivesse ficado criando o filho, ela não seria uma heroína. Então é importante que nós pensemos como esses dispositivos são ativos nesse processo de produção do feminino e do ser mulher. E agora talvez vocês tenham uma outra pergunta. E o que isso tem a ver com a história da educação? O que isso tem a ver com a educação, com a minha prática educativa? Vejam, a escola é uma das instituições e esses dispositivos de gênero, essas tecnologias de gênero não estão fora de nenhum lugar, elas também estão na escola. Então, eu que sou uma professora mais antiga, por vezes nós víamos colegas, quando as crianças começavam na escola, já recebiam crachás, meninas crachás rosas, meninos crachás azuis. Então ali havia uma produção de gênero. E essa professora, por vezes, não tinha clareza de que estava sendo ativa nessa produção de gênero. Então é importante que nós que estamos na escola, que nós que estamos na educação, percebemos como atuam esses dispositivos e ajudemos meninos e meninas a criar estratégias de resistência, estratégias que permitam a eles viver uma autonomia maior, né? E não se aprisionar na forma como esses dispositivos vão nos posicionando. Essa é uma questão importante para a educação, pensarmos. Outra questão, outro exemplo. Nós que vivemos no magistério, é uma profissão eminentemente feminina. Só que por vezes os cargos são ocupados nessa profissão feminina, são ocupados preponderantemente por homens. Então os homens estão no comando. Então nós precisamos, ao analisar esses dispositivos, pensarmos quais são os processos ativos de produção dos sujeitos, como esses sujeitos se produzem, como se produz a nossa subjetividade. E uma outra questão, se existem discursos que acabam encaminhando o sujeito para essa submissão do sujeito,
podem existir discursos também, que tem muitos discursos em circulação. Então, quais que nós somos subjetivados? São os discursos que nos levam à submissão ou são os discursos que nos ajudam a produzir uma certa autonomia, a termos uma reflexão sobre o momento presente? Então, quando nós decidimos em História da Educação compreender a educação familiar, nós estamos também ajudando a compreender esses dispositivos, as formas como socialmente fomos produzidos, homens e mulheres. Nessa cena externa, Pinturicchio retrata Penélope tecendo o sudário. Ela encontra-se à esquerda da tela, sendo acompanhada de uma serviçal. No centro da tela está Telêmaco. Em uma versão diferente da história original, Telêmaco conta a sua mãe sobre o retorno de Ulisses. Os demais pretendentes de Penélope estão à direita da tela. Estes parecem exigir uma resposta de Penélope. Mais atrás, encontra-se Ulisses disfarçado. Observa-se na parte superior da pintura a representação de uma ilha e de um navio, provavelmente com o intuito de simbolizar as peripécias de Ulisses na Odisseia. Dizer que o dispositivo amoroso apresenta-se como caminho privilegiado de subjetivação para as mulheres em nossa cultura significa dizer que as mulheres se subjetivam, na relação consigo mesmas, medidas pelo olhar de um homem que as escolha. Isto é, o amor, ser escolhida por um homem, é um fator identitário para elas. Diz acerca de certa forma de amar que a elas é interpelada. Em nossa cultura, os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar, sobretudo e principalmente, os homens. Penélope, então, quando ela ficava tecendo durante o dia e desmanchando durante a noite, é importante perceber que essa ação dela era também uma ação de cuidado com o sogro, com o pai do marido já idoso, que precisava então, quando morresse, ter aquele manto fúnebre para que ele usasse. Então reforça aquela ideia da mulher ideal, da mulher cuidadora, da mulher que cuida do filho, do marido e de todos os familiares que estão próximos. Então a gente tem aí um ideal de mulher, aquela mulher que cuida, diferentemente das outras mulheres que estavam então fora da norma. A prostituta no espaço público, a sacerdotisa, ela é autorizada socialmente, a sacerdotisa de Dionísio, a viver aquela vida mais intensa, enquanto que a mulher restrita ao oikos, então essa é a mulher do cuidado, essa é a mulher da família, né? E a outra mulher é a mulher então do espaço público, mas essa mulher também não vai ser cuidada. Então essa ideia de como as diferentes sociedades representam o lugar que os sujeitos devem ocupar. Em Ulisses e Penélope, Tischbein retrata uma cena interior em que são representados os personagens da Odisseia de Homero. No lado esquerdo da tela, encontra-se Penélope, sentada, de pernas cruzadas, olhando para o homem que está à sua frente. No lado direito da tela, encontra-se Ulisses, e mais ao fundo, Euricleia, a caseira, que olha para trás como se estivesse observando algum detalhe no corpo de Ulisses, provavelmente uma cicatriz provocada por um javali. No canto direito da tela, o pintor retrata Argos, o cão fiel de Ulisses. Na pintura, predominam tons neutros com maior incidência de luz nos personagens principais. Segundo Lauretis, o sujeito é constituído no gênero, mas não apenas pela diferença sexual, e sim por meio de códigos linguísticos e representações culturais. A autora sublinha gênero como representação e autorrepresentação, produto de diferentes tecnologias sociais, como o cinema, a mídia, mas também as práticas da vida cotidiana, tais como brinquedos e brincadeiras, xingamentos, músicas, etc.,
As tecnologias de gênero não são, portanto, apenas a representação desse sistema de diferenças, mas também a produção delas. Então estávamos falando dessa produção do ser mulher, e é claro que isso não se mostra igual para todas as mulheres. Tem interseccionalidades também que são importantes de se considerar. Por exemplo, se a gente pensar a luta das mulheres foi para se inserir no mercado de trabalho, mas se nós pensarmos nas mulheres negras, essas mulheres negras sempre estiveram inseridas no mercado de trabalho. Então a luta das mulheres negras não tem a ver com a inserção no mercado de trabalho. Então é importante que nós olhemos os dispositivos que são ativos na produção do ser mulher, mas também reconheçamos que há diferentes formas de ser mulher, diferentes tipos de mulheres e como esses dispositivos foram mais ativos em relação a determinadas características dessas mulheres. Vamos a um exemplo, a mulher negra, que sempre aparecia hipersexualizada. Então essa mulher, ela deveria ser uma mulher sexy, ela deveria ser uma mulher que estava no espaço público, enquanto que algumas mulheres deveriam ser mulheres da casa, mulheres para o casamento. Então, nesse dispositivo amoroso, a gente tem que reconhecer que há, de certa forma, um mercado que vai exigindo de diferentes mulheres ações também diferentes. Ações diferentes, ou a mulher pobre, aquela mulher que mora na favela, que mora no morro, que mora em diferentes lugares. Então essa mulher, geralmente ela cuidava dos filhos. Então esses dispositivos vão funcionando, fixando esse papel. Por exemplo, com a ideia do cuidado. Então a mulher deveria ser sempre aquela que cuida. Então se uma mulher não der mostras de que tem essa preocupação e essa questão do cuidado, parece que ela é menos mulher que as outras mulheres. E as próprias mulheres vão fazer então um julgamento daquela mulher que, como nós referimos anteriormente, foi embora e deixou o filho. Como ela pôde deixar o filho? Ela não é mãe de verdade. O que é ser mãe? Nessa pintura em vaso são retratados Telêmaco, de pé segurando uma lança à esquerda, e Penélope sentada em uma cadeira à direita. Penélope está escorando sua cabeça em seu braço direito, que por sua vez repousa sobre a perna. Na decoração do vaso são representados seres mitológicos e ornamentos abstratos. Atrás dos personagens está o sudário, o qual Penélope desmancha toda a noite. A pintura apresenta tons alaranjados com fundo e detalhes em preto. O termo dispositivo materno foi assim escolhido em função da naturalização da capacidade de cuidar, em geral, nas mulheres, decorrente justamente dessa mescla entre a capacidade da procriação e a maternagem, bem como seus desdobramentos nas tarefas dos trabalhos domésticos e a responsabilização pelo bom funcionamento da casa. Uma diferença física foi transformada em desigualdade social, tanto na atribuição naturalizada das tarefas do cuidar dos filhos, da casa, mas também de enfermos, deficientes, pessoas idosas, etc., quanto na invisibilização e na desvalorização delas. Mesmo quando exercida profissionalmente, tem baixos salários e muitas vezes condições precárias. Então perguntávamos, como ela pôde deixar o filho? Essa pergunta que por vezes a sociedade se faz, coloca em ação então dois dispositivos. O dispositivo amoroso e o dispositivo materno. Como essa mulher não permaneceu no casamento? Por que essa mulher, em decidindo se separar do marido, não levou o filho? Então é como se estivessem coligadas duas ideias centrais, ser mulher e ser mãe. E se essa mulher não atende a esse dispositivo amoroso e a esse dispositivo materno, então ela está fora da norma, né? Ela recebe de alguma forma o julgamento social. Evidentemente que a gente não pode fixar tanto,
né? Porque nós não somos seres fixados, seres que não têm mobilidade. Mas a gente tem que entender que nós nos produzimos nessa construção social. E como nos produzimos socialmente, somos subjetivados por aquilo que está na sociedade e nos contextos em que vivemos. Então, nós falamos anteriormente destas mulheres e da forma como nós fomos produzidas. Mas é interessante porque na cultura ninguém está acima ou fora da cultura. Ao mesmo tempo, nós somos produto e produzimos, né? Nós estamos em diferentes lugares, né? E voltando à ideia anterior, já referida, a importância de que nós vejamos quais os discursos do ser mulher que estão em circulação, para nós podermos então exercitar essa autonomia, de ser essa mulher mais próxima do que nós desejamos ser e mais distante daquilo que a sociedade impõe e diz que nós devemos ser, né? Às vezes nas aulas eu dou um exemplo de como que se produz o estranhamento. Então, um exemplo das chinesas, né? Que no início do século XX, as mães e as avós, até mais ou menos 1920, quebravam os dedos dos pés das meninas para que elas então tivessem um caminhar bonito, suave, saltitante. Então havia uma violência que era produzida pelas mães e as avós. No entanto, essas mulheres faziam isso para que aquelas meninas tivessem aceitação social. E aí nós estranhamos, porque isso está longe da nossa sociedade, longe no tempo e longe na característica histórica. No entanto, às vezes a gente vê uma menina que vai lá e readequou o nariz, colocou silicone no seio, e nós não temos esse estranhamento, justamente porque nós estamos imersos nessa sociedade, nessa cultura. Então, pensar esses dispositivos é também pensar quando nós estamos respondendo a essas imposições sociais e quando nós estamos vivendo a nossa vida tentando encontrar uma forma de existir e estar no mundo que nos deixe mais tranquilas, que não implique numa violência cotidiana, né? Porque justamente por isso, porque esse mercado, e vejam que a indústria da beleza, ela é muito forte. Então esse mercado ele é sempre ativo para dizer o que é belo. Na tela Penélope, Stanhope pinta uma cena externa em que são representadas duas mulheres. Penélope à esquerda, sentada com o braço escorado na perna e a cabeça apoiada na mão, denotando um sentimento patético, e uma outra moça, provavelmente uma serviçal, coletando frutas em uma árvore. No lado esquerdo da tela, próximo a Penélope, aparece o sudário que ela confeccionava para seu sogro, enquanto aguardava o retorno de Ulisses. Na pintura, destacam-se os coloridos da fruta em harmonia com o cabelo ruivo da moça que acompanha Penélope, bem como o drapeado dos vestidos. Então falávamos o quanto essa indústria da beleza ela é ativa nesse processo de produção do ser mulher e o quanto ela vai impondo também violências. No entanto, a gente tem que refletir que o sujeito ele está em constante processo de produção em diferentes temporalidades. Então, se nós voltássemos aos gregos, nós vimos lá Penélope, aquela mulher, aquele mito, né? Aquela que é uma mulher que representa um modelo. Então lá é como se nós tivéssemos um modelo de mulher. E em diferentes temporalidades nós fomos vendo vários modelos de como essa mulher deveria ser. Então se nós nos perguntássemos, mas por que a gente estuda os gregos? Porque a gente vai tentando entender como que cada sociedade foi elegendo o que é significativo e foi demarcando socialmente os lugares que diferentes grupos poderiam ocupar. Mas a gente tem um padrão, né? A mulher deveria ser submissa em diferentes momentos de diferentes formas. Então,
a importância de estudarmos os gregos ou os romanos, os diferentes povos, é justamente entendermos, quer dizer, como que aquela sociedade, quais as definições que aquela sociedade tem. E aí entendermos que se aquela sociedade elegeu determinados valores, a nossa sociedade também elege determinados valores. E nós precisamos então desnaturalizar, porque às vezes a gente imagina que uma coisa é daquele jeito, que se produziu assim e que será sempre assim. Então, as sociedades determinaram formas, mas de outro modo, nós também estamos inclusos nesse processo. Então, nós podemos desnaturalizar formas, desessencializar e aí entender que a história da educação ajuda a gente a entender os processos sociais de produção dos sujeitos, processos sociais de educar. E nós, como educadores, precisamos participar desse processo.